A história começa em um castelo de uma família. O nosso protagonista, chamado Rabis Vindica, ele havia aniquilado quase todos os membros. O filho do líder pergunta se o Rabis achou que ele escaparia depois de cometer esse crime, mas o garoto disse que sabe muito bem que a família Hiltiga estava fazendo algo muito errado. Na verdade, aquilo não era um massacre e muito menos um crime. Tudo que ele estava fazendo era executar uma ordem. E dessa forma ele prepara para eliminar o último membro nobre desta família. No entanto, quando ele chega em sua casa, o rei estava esperando sem paciência. O seu pai disse que era para o garoto buscar evidências de uma traição e não exterminar uma casa inteira. Parecia que o garoto estava fora de si e o seu pai ele ficou muito decepcionado. E até disse que dessa vez o seu filho foi longe demais e esse era o Gamundair Vindica, o rei demônio. Acorrentado, o Rabis diz que todos já tinham evidências e que não precisavam fazer esse teatro todo. Como já sabiam que eles eram traidores, ele mesmo tratou de puni-los. E olhando para todos os conselheiros, ele disse que esses aí eram todos frouxos por não punir aquela família. Um dos conselheiros era o seu amigo e ficou encarando ele. O rei diz que existe procedimentos para punir uma casa. Só que o nosso herói fica dando risada, falando que isso era uma besteira. Ele diz gritando que a escuridão só é engolida por uma escuridão mais profunda, e essa era a lei de sobrevivência. Porém, o seu pai não concorda em nada. Afrontando o rei demônio, ele diz que se ele não enxerga essa lei do reino demoníaco, ele não pode se dizer um rei. E ainda avisa ao seu pai que são os nobres que estavam controlando a ordem do reino. No entanto, o velho fala que o seu filho tem uma visão muito curta e era um verdadeiro tolo. E assim eles ficam discordando, e o nosso herói acha que eles deveriam ser mortos, já o rei fica dizendo que eles deveriam primeiro ser julgados. E segundo o nosso protagonista, até mesmo os conselheiros foram manipulados por aquela família traidora. Ao ouvir essas acusações, o rei não poderia deixar o seu filho sair impune. O seu filho herdeiro ele era muito esquentado e cabeça dura. Dessa forma, os 12 assentos negros, que eram esses conselheiros, decidiram uma punição. Rabis Vindica, por quebrar as leis do rei demoníaco e massacrar Hiltiga, você será lançado no mundo humano. Ao ouvir isso, nosso prota ele já fica em choque e até pergunta pro seu pai se não tinha uma punição menos pior. Mas não, no mundo humano ele terá o seu poder selado e vai pagar pelos crimes e terá que aprender o que é a verdadeira dignidade. O garoto implora para não ser enviado para o inferno humano e ainda diz que ele não eliminou toda a linhagem daquela família, mas a decisão dos 12 assentos já foi tomada. Eles criam círculos mágicos para transmigar ele para outro mundo. Dentro dos 12 conselheiros estava o seu amigo de infância, e é justamente ele que acaba tocando no rosto do nosso herói. Ao se despedir, o amigo diz que deseja a ele uma ótima estadia. E dando um sorriso fala que vai guardar muito bem as coisas dele nesse mundo. Uma luz bem forte de energia começa a brilhar por todo o seu corpo. Rabis Vindica, ele estava sentenciado a descer ao mundo dos humanos. Ele deveria viver nesse corpo sem poder tirar a própria vida, caso contrário a sua alma se apagaria e também não poderia matar outros humanos. E dessa forma ele acorda num corpo fraco. Ele estava todo suado e ao olhar para suas mãos ele percebeu aonde foi parar. Até mesmo começou a se tremer todo. E foi assim que ele percebeu que realmente veio parar no mundo humano. Colocando a mão na cabeça ele lamenta o que aconteceu. E ainda pergunta como que o seu amigo Bambi ousou ficar sacaneando com ele na hora da despedida. De uma forma inexplicável, seu corpo doía por completo, parecendo que ele havia tomado uma surra. Ao tentar se levantar, ele sentiu muitas dores nas costas. Além de virar um humano, ele virou um humano completamente patético. E ao invés de se arrepender por ter eliminado aquele clã, ele passou a ter ainda mais raiva. Além de ser difícil de respirar, parecia que ainda tinha um riacho de enxofre fedorento ali perto. Nesse instante, alguém acaba abrindo a porta, deixando ele totalmente envergonhado. O garotão olha pra frente pra ver quem que era. E uma garota começa a chorar com as bochechas coradas, perguntando se ele finalmente havia acordado. Espera aí, quem é essa garota? E
Por que que ela tá me abraçando? Ele até se pergunta se por acaso essa garota era uma parente de sangue. Nesse instante, a sua mãe aparece, chamando ele de Miho. Com lágrimas nos olhos, ela ficou muito grata por ele ter finalmente acordado depois de tanto tempo. Ele até se pergunta que situação é essa, e se por acaso o seu nome agora é Miho. Ele aprendeu desde criança que o mundo humano era um dos 3 grandes infernos, e se pergunta se ele vai conseguir sobreviver aí. Nesse momento alguém se aproxima. Parecia ser o seu pai, e ele fica perguntando se por acaso o Miho havia acordado. A mulher disse que sim pro seu marido e que o filho dela estava bem, mas o homem simplesmente retribui com um olhar de desprezo. E ainda diz pro Miho que era pra ele erguer a cabeça e voltar às aulas a partir de amanhã. Mas a mulher fala que o seu filho ainda tá muito fraco, já que ele ficou mais de uma semana acamado. O garoto parece ter ficado surpreso com a atitude daquele homem, enquanto a sua irmã ficava perguntando se ele estava bem. Ele não sabia porquê, mas aquele homem, ele emanava uma aura sombria. E fazendo uma cara empolgado, ele disse que gostou daquele homem, pois ele tinha uma energia demoníaca. A garota, ela fica achando o seu irmão um pouco estranho e até pergunta se por acaso ele perdeu a memória. Ele não sabia porquê, mas ele tinha gostado daquele homem. E ainda teria que tomar cuidado, porque as suas memórias ainda não tinham voltado. No outro dia, ele acaba indo pra escola. A sua mãe fica gritando ali do outro lado, dizendo que se ele passasse mal era pra avisá-la. A mulher estava muito preocupada, pois parecia que o seu filho não estava nada bem. Ele não sabia ainda direito o que havia acontecido com o seu corpo, mas era muito humilhante voltar pra escola depois de tantos anos. Ir para uma escola era humilhante, mas ir para uma escola humana era ainda pior. Ele estava convencido de que o mundo humano seria horrível, e assim ele vai até a sala de aula. Os humanos, além de serem nojentos, eles mal viviam até os 100 anos de idade. Como eles viviam pouco, ele ia passar só algum tempo aí nesse mundo e logo voltaria para o mundo demoníaco. Ele já havia ganhado tempo destruindo o clã de Hiltiga, já que eles planejavam derrubar o rei demônio, e quando ele voltasse para casa, ele ia tomar o trono de seu pai. Antes, a linhagem real de Vindica estava em perigo por causa daquela família. Nesse momento, alguns colegas de classe perguntam se o Miho havia voltado. Como nosso herói não se lembrava de nada, ele não sabia quem eram esses garotos. E quando o garoto encosta no seu ombro, ele já fica numa posição defensiva. E até se pergunta como assim esse corpo acabou se defendendo? Será que eu era um covarde? Nesse momento, ele se lembra que foi espancado por esses garotos, por isso que ele ficou uma semana deitado na cama. Esses garotos, eles eram cruéis, até mesmo piores do que demônios. E todo aquele sentimento de medo e angústia voltou na sua mente. E com isso, o Miho, ele entendeu tudo. Esses garotos eram o motivo do seu corpo estar tão dolorido. O cara acaba dando um tapa na cabeça do nosso herói, falando se por acaso ele não vai pagar o seu lanche. E como ele faltou uma semana de aula, ele teria que pagar uma taxa extra, já que ele não deu dinheiro durante esse tempo. Não me diga que eu tô sendo humilhado por meros humanos nojentos. Nesse momento, ele se lembrou das aulas que teve no mundo demoníaco falando sobre os humanos. Alguns alunos comentam que os humanos são muito vulgares, pois eles nem têm chifres. A mulher fala que os humanos são sim muito vulgares, e ainda diz que eles fazem de tudo para esconder a própria fraqueza. Além do mais, eles eram nojentos, pois eles adoravam tanto demônios quanto anjos, e faziam isso ao mesmo tempo. O Rabis, que é o nosso protagonista, ele fica dizendo que esses humanos eles deveriam simplesmente serem queimados por serem muito idiotas. A sua professora concorda, e queimando-lhe uma espécie de holograma, ela fica dizendo que quando ela visse um humano, ela também iria fazer isso, ela iria esmagá-los. E assim nós voltamos para o presente, com ele sendo humilhado por esses humanos lixosos. Ele diz aí pro loirinho que não era pra ele encostar essa mão suja. E como o cara não entendeu, ele já foi logo colocando a mão na cabeça dele. E com uma força surpreendente, ele esmagou o garoto ali na mesa. E disse que não ia repetir de novo, que ele não queria que esses lixos encostassem essa mão suja nele. Um dos valentões começa a xingar o nosso protagonista, perguntando quem diabos ele pensa que é. E de uma forma inexplicável, o poder do Miho havia reacendido. Os garotos até perguntam como que ele tá tão forte, sendo que semana passada ele havia tomado uma surra. E o valentão vem correndo em sua direção, pronto pra atingi-lo com um soco. Só que o nosso herói ele consegue desviar no último instante.
Ele também percebeu que esses xingamentos acabavam ativando o seu poder novamente. E após dar um soco, o garoto ele acaba sendo lançado ao chão. E o golpe foi tão forte que ele bateu com tudo nos armários. Os seus colegas que estavam assistindo não acreditavam no que estavam vendo. Olhando para a própria mão, o Miho ele pergunta se o seu poder não deveria estar sido selado. Mesmo com um corpo humano fracote, parece que os xingamentos acabam ativando o meu poder demoníaco. O seu amigo pergunta se esse é o Miho que ele conhecia, mas o valentão já pega uma cadeira tentando atingi-lo pelas costas. O seu amigo de óculos grita que alguém tá vindo por trás, e com os olhos brilhando ele simplesmente se vira. Os seus reflexos estavam apurados e ele consegue atingir o valentão com um chute no estômago. O golpe foi certeiro e o garoto começou a se tremer todo de dor. E os garotos continuavam xingando o Miho, alimentando ainda mais o seu poder. Nosso protagonista disse que esses humanos eles tornavam as coisas ainda mais vulgares, escondendo a própria fraqueza. Eles eram valentões assim porque eram fracotes, e nós já vemos aí que o garoto vai tomar uma bicuda na cara. E é exatamente isso que acontece, fazendo o garoto perder a consciência. Ele ficava mais forte com os xingamentos porque a fonte de todo o desejo maligno humano vinha de sua mãe. E dessa forma ele acabou com esses valentões. O Miho havia derrotado os 2 valentões da classe. Parece que nem mesmo o Rabis acreditava que o mundo humano seria tão fácil assim. Então, pai, você tá dizendo que eu preciso somente viver nesse mundo e depois voltar? Ele estava agindo de uma forma estranha, tanto que os seus colegas acharam isso muito esquisito. E com um olhar maligno, ele pergunta para os seus colegas se tinha mais alguém que gostaria de xingá-lo. Um dos garotos ali perguntam se esse aí realmente é o Miho de antes. E o seu amigo pergunta quando foi que o Miho ficou tão forte. Ele havia simplesmente acabado com 2 garotos. Seu amigo corre até lá perguntando se o Miho estava bem. E ele simplesmente dá um sorriso. E ao olhar pro garoto, ele se lembra que ele até tentou ajudá-lo, mas ele era muito fraco. E sabia que ele era o tipo de pessoa perfeito que poderia ser usada como um atendente. Na hora de ir embora, seu amigo estava perguntando como que ele fez para derrotar aqueles 2 valentões. E até fica dizendo que isso era muito incrível e até parecia que ele havia reencarnado em outro mundo. Então, Miho, você pelo jeito deve ter ido para algum mundo de artes marciais antes de morrer, não é mesmo? Olhando para aquele ser insignificante, ele pergunta como que o garoto descobriu isso. Então ele se lembra de uma conversa que ele teve com aquele seu amigo, que virou um dos 12 conselheiros, onde seu amigo disse que ele não poderia matar os humanos, senão a sua alma seria apagada. Mesmo que os humanos fossem criaturas insignificantes, elas não poderiam ser mortas por demônios, senão eles quem sofreriam o mal. Em outras palavras, os demônios eles eram como deuses que reinavam sobre a morte. Mas isso parece um pouco hipocrisia, já que o Rabis diz que os humanos eles sempre estão tentando matar uns aos outros. O Bambi fala que é porque os humanos são tolos, e é por isso que eles existiam. Os demônios existiam por causa dos humanos. O Rabis sabia que isso era verdade, mas era uma verdade um pouco difícil de engolir. Então seu amigo fica lembrando ele que ele não pode matar humanos. Só que o nosso herói fala que ele não corre esse risco, pois ele nunca vai encontrar um humano na sua frente. E assim a cena volta para o presente, com ele de cara com um humano irritante. Ele estava achando que o seu amigo havia descoberto que ele reencarnou, só que o garoto aí fica dizendo que essas coisas são todas baboseiras. Ele também gostaria que isso fosse verdade, e gostaria de reencarnar num mundo de fantasia. Ao olhar para o garoto, ele consegue sentir todo o seu sofrimento. E ele repete, dizendo que essa coisa de reencarnação é um completo absurdo e isso não existe. E dando uma risada, ele diz que sabe muito bem que o Miho ficou guardando o ressentimento daqueles garotos por muito tempo. Que foi incrível o tempo que ele deve ter ficado treinando somente pra fazer aquilo. Mas o nosso herói acha isso nojento. Ah, que nojo, eu tô recebendo elogio de um ser humano. A cena muda para um pouco mais tarde. Sentado na cama, ele tava tentando entender como que o seu poder havia retornado, sendo que o seu pai ordenou que o seu poder fosse totalmente selado. E apertando o punho, ele tenta entender por que que isso tava acontecendo. Por que que ele era diferente dos outros e essa espécie de prisão de poder não estava funcionando nele? E dando um sorriso, ele imagina o que possa ser. O garotão pensa que é porque a sua linhagem víndica é sem limites e essas espécies de selamentos não funcionam nele. Mas de repente seu corpo começa a doer todo. Provavelmente foi por causa da luta e como o corpo era fracote não aguentava o seu poder. Com isso ele se deita na cama e fica tremendo de dor, dizendo que esse corpo é miserável. Eu só vivi por humano por um dia e já tô sentindo o ódio desse corpo miserável. Se eu continuar nesse ritmo eu não vou conseguir nem pregar o olho de tanta dor. Mas 2 minutos se passam e ele já tava roncando.
Assim a cena muda para o dia seguinte, e ele vai até a escola de novo. Na hora de vir embora, o seu amigo fica agradecendo, pois hoje eles não sofreram bullying e nem foram extorquidos. Só que o Miho fica dizendo que ele não liga para aqueles valentões e se tivesse que lutar contra 10 deles, ele lutaria com todo prazer. Nesse momento ele ouve alguém chamando pelo seu nome. Imediatamente se vira e percebe que era um valentão um pouco mais velho, dizendo que veio se vingar. O cara explica que não pode deixar o Miho sair impune depois de bater no seu irmãozinho. E o amigo do nosso prota, o Quatro Olhos, fica tentando entender se o Miho vai fugir ou não. Só que o nosso protagonista ele tava todo contente, dizendo que ele era sim o Miho que havia batido naqueles valentões. E todo empolgado ele começa a seguir esses delinquentes. Já tava entardecendo e ele continua seguindo eles. Os caras acabam levando o Miho junto do seu amigo até uma obra, somente para baterem nele. Em meio a tantos xingamentos, ele pergunta o que deveriam fazer com o Miho. Se simplesmente ignorassem isso, a moral dele na escola iria cair, por isso que não poderiam deixar o Miho sair dessa impune. E colocando a mão ali na cara do nosso herói, ele pergunta se por acaso a mãe dele não havia o educado para ele não bater nos outros. E ao ouvir isso, o nosso herói dá uma risadinha e disse que sim, a mãe dele o ensinou, mas ao contrário, era para ele bater nos folgados. Ao ouvir isso, o valentão já fica furioso e prepara para acertar um golpe no Miho. O cara achava mesmo que ia conseguir bater no garoto, mas por causa dos xingamentos, ele havia ativado de novo seu poder demoníaco. E com isso ele começou a apertar bem forte o punho do garoto. O aperto foi tão forte que ele começou a xingar ainda mais. E ele agradece a sua mãe, pois graças ao poder dela, que ela havia abençoado o ser humano com essa língua venenosa. Ele acaba acertando um golpe bem no queixo daquele cara. E na sequência prepara diversos outros socos. O cara não esperava que aquele nerd fracote desse uma metralhadora de socos. E enquanto isso, o Rabis ele somente estava colocando pra fora a raiva que ele tinha dos seres humanos. Ao verem aquele garoto tomando uma surra, eles começam a xingar ainda mais, alimentando o poder demoníaco. Até mesmo o garoto ali, o amigo do Miho, fica surpreso. Enquanto apanhava, o cara diz pros seus colegas não ficarem parados e ajudarem na luta. Então vocês todos vão vir pra cima de mim? Isso será ainda melhor. Quanto maior o mal, maior era o poder que ele ia adquirindo, e assim ele começa a derrotar um por um. O garoto começa a gritar assustado, perguntando se por acaso o Miho era outra pessoa. E assim ele passou um bom tempo dando uma surra naqueles valentões. No final ele esticou o braço e olhou pra cima dando uma risada. Se sentindo livre, ele disse que isso era muito refrescante. O seu tio havia concedido a violência aos humanos e a sua mãe criou a maldição. Por isso ele era muito grato aos dois. E o carinha ali fica sem entender nada. Naquele instante nós vemos que ele estava sendo observado. E era um ratinho com os olhos brilhando. Esse era um mensageiro do submundo que estava ali espionando Rabis. As pessoas que estavam assistindo ficavam dizendo que ele estava cumprindo muito bem o seu papel. E quem estava ali era justamente o seu tio, dizendo que o Rabis era um adorável sobrinho. E ele diz isso pisando na cabeça de um monstro. E ficou contente pelo nosso herói ter agradecido ele por ter ensinado a violência aos humanos. E aquele seu amigo Bambi, ele fica dizendo que ao invés de ter colocado um selo proibido, na última hora ele incorporou uma pedra de sangue demoníaca. E ele fez isso naquele momento que tocou no rosto do nosso herói, e fica dizendo que espera pra ver quanto tempo ele vai aguentar. Basicamente ele estava fazendo uma espécie de experimento com o nosso herói. Eles estavam assistindo tudo aquilo por meio daquele ratinho. E o seu tio fica surpreso por ele realmente ter conseguido exterminar todo o clã Hiltiga sozinho. E o Bambi diz que ele só consegue relaxar quando ele tinha o que queria. O Rabis era desse jeito. E o tio do garoto ainda fica dizendo que era muito difícil quebrar a teimosia dele. E de acordo com os dois, o Rei Demônio ele achava que a única forma de lidar com uma ameaça de alto nível era a submissão pela força. Por isso que eles estavam fazendo isso com o Rabis. O mundo dos humanos era para onde os piores demônios eram jogados. E ele fica orgulhoso pelo seu sobrinho ter se transformado em um criminoso desse nível. Por isso Bambi pergunta se é por causa disso tudo que eles deram aquela pedra de sangue para o garoto. O Bambi fala para o Lord Varkan, que é o tio do nosso protagonista, que os planos já estavam prontos e eles poderiam caçar os pecadores no mundo humano. O Lord Varkan lhe dá uma risada e pede para o Bambi mostrar todos eles. Assim ele acaba realizando um feitiço. E uma imagem daqueles demônios que estavam no mundo dos humanos acabam aparecendo. E eles dizem que agora que o Rabis foi parar
nesse mundo humano, ele vai ter que enfrentar eles, queira ou não. O Lorde acaba se levantando e também utiliza o seu poder. Eles basicamente estavam utilizando o nosso protagonista para caçar esses outros pecadores. E assim eles acabam reunindo um grande poder em suas mãos. Ainda não estava muito claro pra gente qual que era o real intuito dos dois, mas o seu tio fica dizendo que estava ansioso pelo seu sobrinho, pois agora ele finalmente ia enfrentar a verdadeira escuridão. A cena vai até o nosso protagonista junto do seu amigo, prestes a almoçarem. O garoto ali, ele tava todo empolgado, dizendo que parecia que ele tava assistindo um filme de luta. O nosso herói ele também gostou muito de bater naqueles garotos, mas ele gostou ainda mais da comida humana. Só que tava muito apimentado e o garoto fica dizendo ali que deveria ter pedido um pouco menos picante. Nesse momento ele acaba recebendo uma ligação, e o nome do contato que tava salvo no seu celular era Jinjai. O Miho pergunta se por acaso ele não vai atender. E suando frio, o garoto diz que vai atender sim. Porém era algo muito urgente e ele precisava ir embora para atender essa ligação. Ao ver o seu amigo se tremendo todo, o Miho achou isso muito estranho. No entanto, isso não era da sua conta, por isso que ele não ficou insistindo muito para saber. Com isso, o garoto acaba indo para um lugar barra pesada. E lá dentro nós vemos que alguém estava fazendo uma tatuagem. Era uma mulher fazendo uma tatuagem num homem enquanto ele gritava amarrado em uma maca. Ela dizia que as pessoas que não pagassem o que deveriam, eles teriam seus rostos tatuados. E após finalizar, ela disse que ficou perfeito. Nesse momento, ela ouve alguém chamando pelo seu nome e ela olha pra trás. Quem estava ali era aquele garoto, amigo do nosso prota, e ele tava se tremendo todo de medo. Com um olhar sinistro, ela pergunta por que esse cachorrinho estava tão atrasado e acaba chamando ele pra ir até ali ver o que ela havia feito. Ao chegar lá, ela começa a apertar o seu rosto para que ele enxergasse bem o que ela havia feito. Ela havia tatuado na testa daquele homem porque ele devia a ela. E as palavras que estavam escrito era ladrãozinho imundo. O moleque já começa a se tremer todo, com medo disso acontecer com ele também. E com um olhar sinistro, ela pergunta onde que estava a promessa dele e se por acaso ele não iria cumprir. Gaguejando, ele não sabe muito bem o que responder. Bom, é que na verdade A garota acaba dando um tapa nele, jogando o garoto no chão e pergunta se por acaso ele acha que isso é uma espécie de brincadeira. Ela ainda fala que ele é muito burro e não consegue entender uma simples ordem. Os capangas da garota acabam segurando ele e ela se aproxima com aquela tinta de tatuagem. Ela disse que ia gravar ladrãozinho imundo na testa dele, só que o garoto ficou falando que não era pra ela fazer isso. No entanto, ela só ia dar a ele mais uma chance. Se ele não cumprisse logo com os acordos, ele não iria escapar. Além de tomar uma surra, ele ia acabar igual aqueles outros caras. Por isso era pra ele fazer exatamente o que ela tava ordenando, sem erros. A cena muda para um pouco mais tarde, e vamos até a casa daquele garoto. O que aquela mulher queria é que ele fizesse um aplicativo para celular, só que a consciência dele não permitia. Mas caso ele não fizesse, ele iria se ferrar. Por isso o garoto estava preso em uma encruzilhada. Enquanto isso, a cena muda para a casa do Miho. O seu estômago estava doendo muito por causa da comida apimentada que ele havia comido mais cedo. Esse corpo era muito fraco, por isso que ele estava morrendo de ódio. Então o que ele faz é simplesmente arrancar sua camiseta e começar a malhar ali mesmo no seu quarto. De forma nenhuma ele ia deixar esse corpo miserável debilitá-lo. Se eu não fizer isso, eu vou ser um completo imundo. No outro dia cedo, eles retornam para a escola. O Quatro Olhos ele estava olhando um dispositivo. Ele havia salvo o seu aplicativo de celular naquele objeto. Se por acaso ele não entregasse para aquela mulher, ele estaria ferrado. Mas ele sabia que aquele aplicativo era muito perigoso. E a única coisa que vem na sua mente é ela dizendo para aquele aplicativo não ter nenhum erro. Certo, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Mas se eu entregar pra ela, outras pessoas vão ser prejudicadas. Nesse momento, o nosso protagonista toca no ombro do Simon e ele dá um grito. Ele acha isso curioso. Ei, garoto, por que você tá tão nervoso? O Simon, ele sabia que o Miho era muito forte, então deveria pedir ajuda pra ele. Só que ele não gostaria de deixar o seu amigo preso em uma enrascada. Então era melhor não envolvê-lo nisso. Mesmo que ele fosse muito forte, ele não conseguiria lidar com a Jinja e com seus capangas. Ele não poderia arrastar o seu melhor amigo para uma situação crítica
como essa. Nesse momento, o nosso herói ele sente um cheiro estranho e uma ruiva acaba passando por ele. Ele já havia sentido esse cheiro antes e a garota acaba caindo com tudo no chão. O Simon ele conhecia a ruivinha e fica gritando o nome dela. E na sequência sai correndo pra ver se ela tava bem. Ele até pergunta se por acaso ela tava machucada. E percebe nesse momento que ela não tava nada normal, com a boca salivando e o rosto estranho. Parecia que ela estava tendo uma espécie de convulsão, mas ao utilizar o seu poder, o Miho percebe que era uma energia demoníaca. Um dos professores pergunta se ela estava bem, sai correndo para ajudá-la. Após colocá-la em suas costas, ele diz para os outros alunos saírem da frente, e já sai correndo com ela para a enfermaria. Só que o Miho ele acaba reconhecendo aquela tatuagem. Se tratava do símbolo de Hiltiga, aquele clã que ele havia exterminado. Por isso ele teria que ir atrás daquela garota para verificar. Mais tarde ele foi até o hospital e procurou a sala onde aquela garota estava internada. Ele preparou para entrar lá dentro, mas uma segurança foi até ele. A mulher disse que não estava permitido visitantes entrarem ali, e ele acabou encarando o rosto daquela mulher. E com seu poder ele lhe concedeu o esquecimento. Assim a mulher foi completamente hipnotizada e acabou perdendo a consciência por alguns instantes. O poder do cara era boladão e fez com que ela se sentasse ali do lado de fora e permanecesse quietinha. Parecia que mesmo que os seus poderes estivessem adormecidos, ele ainda era capaz de fazer esse tipo de coisa. No mesmo instante ele acabou entrando dentro do quarto. E ao olhar pra Ruivinha nós vemos que ela estava acordada e passando bem. Ela até perguntou quem era esse cara e o que ele estava fazendo ali. Mas ele disse que era ele quem deveria estar fazendo esse tipo de pergunta a ela. Só que a Ruivinha fica brava, dizendo que foi ele quem invadiu seu quarto. E imediatamente ele segurou o braço da garota, puxando pra ver a tatuagem. Ela já começou a gritar, perguntando que porcaria era essa. E com seus olhos ele começou a analisar a energia que ela emanava. Então ele pergunta pra essa Ruivinha por que uma mera humana estava carregando o símbolo de Hiltiga. Se sentindo um pouco debilitada, ela pergunta por que ele tava fazendo isso. E em um tom de ameaça ele fala que se a garota não quiser que o pior aconteça, era pra ela abrir o bico e começar a falar. Diga logo o que você realmente é. Ao sentir essa aura terrível, a garota começou a se borrar toda de medo. E até perguntou se por acaso ele era um humano. Ela estava sentindo dele uma energia maligna. Ele não havia soltado o braço dela e continuava apertando, perguntando se ela ia falar ou não. Com lágrima nos olhos, ela disse que não sabia de nada. E fala que uma mulher chamada Jinjai disse que era para ela entrar numa equipe e fazer essa tatuagem. E após isso, ia entregar a ela algumas pílulas de dieta. O nosso herói estava sentindo um cheiro estranho vindo dessa garota. E sabia que já havia sentido esse cheiro antes no reino dos demônios. Ele acaba se lembrando do passado, quando ele estava descendo uma torre junto do seu amigo Bambi. Eles ainda eram adolescentes e o Bambi fica com medo, dizendo que aquela era uma área restrita. Só que parecia que o Rabs não estava ligando muito pra isso não. E ainda fica zoando o seu amigo, dizendo que ele era um covarde, deixando ele completamente irritado. Ele até diz que, escuta aqui, eu não estou com medo, eu só não quero infringir as regras. Tá bom, Bambi, se você tá com medo, pode ir embora. Só que o garoto fica gritando. Depois de descerem várias e várias escadas, o garoto se pergunta até quando eles vão continuar descendo. Depois de descerem tudo, eles chegam até um corredor sinistro. O Bambi pergunta pro Rabs se ele sabia onde estavam. Só que o nosso protagonista fala que ele não sabe muito bem, e se por acaso o garoto ali sabia. O cabeça de alface fica dizendo que esse lugar escuro fez ele se lembrar de algo. Sobre a história dos olhos que transcenderam as raças. Essa raça perdia o poder ocular quando ficava exposta a muita luz, ou quando a visão dele se deteriorava por nunca enxergar nada. Nesse momento, o Rabs pede pro Bambi fazer silêncio, e ainda disse que tinha algo ali perto. Eles percebem que era um corpo sem vida com uma flor. O Bambi fica se tremendo todo, perguntando o que era aquilo. E quando o seu amigo sai correndo, ele começa a gritar, dizendo que era pra voltar, pois era muito perigoso. Diante deles estava uma flor muito estranha. Eles conheciam aquela pessoa que perdeu a vida. E ao julgar pela aparência ali da pessoa, parecia que ela já havia morrido fazia algum tempo. O corpo dela já estava se deteriorando e por isso essas flores pareciam estar ganhando mais força. Sem pensar duas vezes, o Rabs vai até lá e começa a puxar aquela planta. E as raízes dela pareciam ter vida própria. O garoto comenta que tinha um cheiro muito forte, e o Bambi parecia reconhecer aquela planta. Ele diz que era uma flor roedora, e era exatamente esse cheiro que o nosso protagonista estava sentindo agora. A mulher lá entra em pânico pedindo perdão, e ele fica tentando entender por que ela estava com esse cheiro da flor roedora. E quando ele olhou para o lado de fora, ele viu um morcego.
O Lorde, que estava assistindo aquilo, que era o seu tio, comenta que ele já deve ter encontrado as pistas de um primeiro demônio. E eles até comentam que isso tá ficando muito interessante. Depois de reunir pistas, o nosso garotão ele vai até aquele estúdio de tatuagem, que por sinal ficava em uma parte bem barra pesada da cidade. Ao chegar lá, ele havia encontrado o estúdio da Janjai. Não tinha como aquilo ser mera coincidência. Enquanto isso, aqueles mafiosos, eles estavam comentando sobre o aplicativo do Simon. E ficam dizendo que com aquela tecnologia, eles também conseguiriam vender melhor essas balas. Por conta disso, eles poderiam ganhar uma grana muito alta. Um dos colegas fala que não era para ele experimentar essa bala, pois tinha efeitos colaterais brutais. Mas o maluco aí fala que ele não se importa, pois essas balas dão um poder muito alto. Nesse momento, o nosso herói acaba subindo as escadas e encontra alguém com aquela tatuagem. Fora o símbolo, elas também tinham o cheiro daquela flor. Os valentões acabaram dando de cara com o Miho. E o nosso protagonista pergunta se esses caras também fizeram essa tatuagem com a Jinjai. O loiro chega até ele e pergunta: qual foi, garoto? Você por acaso é amigo do Simon? E ao tocar aquela mão imunda em seu rosto, ele diz que o garoto deveria mostrar respeito pelos mais velhos. Só que o nosso herói ele parecia sentir muito nojo dos humanos. E por isso já dá um tapa na mão dele. E na sequência acerta um tapão na cara. O golpe foi tão forte que o maluco caiu desmaiado no chão. Um dos bandidos pergunta se por acaso esse garoto é um bastardo maluco. E sem nem esperar duas vezes, o Miho já prepara um soco no meio da fuça. O golpe é tão forte que lança ele pra longe. E para alimentar o poder demoníaco do nosso protagonista, eles ficam xingando. Em menos de 2 segundos, ele já havia eliminado 2 capangas. O próximo tenta dar um soco, mas o Miho consegue desviar e contra-ataca acertando um golpe em seu nariz. O último que sobrou acaba pegando uma faquinha, achando que isso vai ajudar em alguma coisa. E ainda fica dizendo que não importa que ele seja um adolescente, ele vai ser eliminado. Utilizando o seu poder, ele consegue desviar e contra-ataca com um chute no pescoço. Ele era tão forte que precisava se controlar para não matar esses humanos. E ainda pergunta aonde estava a Jinjai. Aquele mafioso loiro acaba se levantando. E ele parecia estar fora de si, dizendo que iria eliminar o Miho. Nesse momento ele sentiu uma energia demoníaca saindo daquele humano. E o cara pulou pra cima dele como se fosse uma besta. Parece que aquelas drogas haviam aumentado as habilidades físicas desse homem. E enquanto tentava desviar, ele acaba tropeçando e cai com tudo no chão. Por conta disso, o homem vem pra cima dele, deixando o nosso herói debilitado. O homem ainda prepara pra dar um soco, e percebendo que aquele golpe seria muito poderoso, ele precisaria agir a tempo. A cena corta para um outro lugar, e nós vemos que a Jinjai estava ali com alguns dos seus capangas perguntando sobre o aplicativo. Um homem ruivo, ele estava cobrando a garota sobre o aplicativo, dizendo que ela prometeu que ficaria pronto hoje. Eles haviam prendido um dos bandidos que estava roubando aquelas balinhas que eles chamam de Blue Ribbon. Desesperado, o cara começa a implorar para não ser morto, dizendo que ele roubou sem querer. E ainda pede mais uma chance para continuar trabalhando com eles. O ruivo ele fica olhando um vaso de plantas com umas flores azuis e acaba tirando elas daquele vaso. E o caule delas se pareciam muito com uma agulha. Ao ver aquilo, o cara fica chorando e ainda implora por sua vida. Mas não adianta, o ruivo vai pra cima dele e prepara pra fincar aquelas rosas em seu rosto. E faz isso atingindo ele em cheio no olho. E nós vemos que essas flores não eram comuns. A Jinjai, que era toda brabona, quando ela vê essa cena aí, ela fica um pouco chocada. Novamente o homem pede pra ser perdoado, mas não adianta de nada, o ruivo prepara o outro ataque. E novamente ele fica aquelas rosas em seu olho. E imediatamente o homem cai de costas no chão. Ele grita muito de dor, pedindo uma segunda chance. E o ruivo diz pra todos que eles deveriam entender muito bem. Ele não toleraria traições. A Jinjai, quando ela vê isso, ela fica vendo que o buraco onde ela havia entrado era muito mais fundo. Por isso era pra ela parar de ficar chorando e trazer logo aquele aplicativo. Desviando o olhar, ela disse que havia entendido e que já ia providenciar. A cena mudou pro lado de fora, e ela tava tentando ligar pra alguém, dizendo que ela iria se ferrar muito. A pessoa pra que ela tava ligando era justamente pro Simon, e tava querendo que ele trouxesse logo esse aplicativo.
O telefone do garoto tava tocando, só que ele tava tão concentrado que nem tava dando muita importância. E quando ele viu quem era, resolveu atender. Quem tava do outro lado da linha era o Miho. E o nosso herói, ele disse que estava investigando a pessoa que estava ameaçando o nosso prota, mas não encontrou ela. O Simon já pergunta, né? Como assim? O que você tá querendo dizer? Bom, você conhece a Jinjai, não conhece? Você havia atendido a ligação dela naquele dia no restaurante, não foi? Jinjai é... Como assim, Miho? O que você tá dizendo? Nosso prota fala que viu o nome dela na sua lista telefônica, por isso ele começou a investigar sobre essa garota e até perguntou se ele sabia onde ela morava. O garotão aí, ele já acha que pegaram o nosso protagonista e estavam torturando ele. Mas calma aí, Simon, não é nada disso. O Miho, ele tava investigando pra saber se ela realmente era uma pessoa envolvida com o tráfico. Só que nesse instante algo acabou chamando a atenção do nosso herói. Era um gatinho agindo de uma forma estranha, ficando em duas patas. O Simon grita pra ele não se envolver com esse pessoal, pois eles eram da máfia. No entanto, tinha algo mais interessante ali na sua frente, e ele acaba desligando o telefone. Nesse momento, o gatinho voltou a ficar de quatro patas, fingindo que estava brincando com uma bolinha. Só que o nosso herói se aproximou, perguntando o que essa criatura peluda estava fazendo espionando ele. E já foi logo pegando a gatinha e erguendo ela. Ei, bichano, você tá ouvindo o que eu tô dizendo, não tá? Deixe-me ajudá-lo a entender. Nesse momento o gatinho começou a falar, dizendo que estava entendendo ele sim. O nosso herói fala que da última vez que ele foi espionado era com um rato e depois um morcego, e agora estava sendo um gato. Então pergunto o que exatamente ele era. A garota fala que ela era uma monitora do mundo humano enviado pelo reino demoníaco e estava ali para vigiar os prisioneiros. Era por isso que ela estava vigiando o Lord Habs esse tempo todo. E a garota ali, ela até pergunta como que ele percebeu que ela não era um gato normal, e ele fala que é porque ela tá em duas patas. Ao perceber isso, ela fica assustada, vendo que os gatos não se comportam dessa maneira. Além do mais, não fazia sentido ele perguntar pra ela que era só um capacho. Ele deveria perguntar pra pessoa que havia mandado ela ir. Utilizando seu poder, ele pede pra pessoa que controla essa criatura se revelar. E esse feitiço acaba atingindo em cheio a gatinha. E a pessoa que estava por trás disso tudo era justamente o Bambi. E o cara disse que o nosso protagonista encontrou ele mais rápido do que esperava. E todo bravo, o nosso herói já pergunta: ô seu cretino, eu sei que tá me espionando, não é seu bastardo? E um tom de deboche, o Bambi pergunta por que ele tá chamando o seu melhor amigo de bastardo. Só que o Miho queria entender o que ele tava tramando. E fingindo de desentendido, ele diz que não tá tramando nada. Ah, tanto faz, então deixa eu perguntar uma coisa. Ele queria saber se os prisioneiros demônios que são enviados para o mundo humano, se eles poderiam utilizar poderes que nem ele tá fazendo. E por meio da gatinha, o Bambi disse que existia algumas exceções e que ele iria descobrir isso mais pra frente se ele continuasse investigando. Tinha outra coisa que o Miho gostaria de perguntar, e era sobre a flor roedora. Ele lembra o seu amigo desse cheiro horrível que eles sentiram quando eram mais jovens, e até comenta que esse mesmo odor está tendo aí no mundo dos humanos. O Bambi fala que o fato da influência de Hiltiga ter se espalhado pelo mundo humano era algo que os conselheiros do reino demoníaco já sabiam. O nosso herói sabia que Hiltiga estava envolvida em vários assuntos mafiosos no reino humano. E o cabeça de alface fica dando uma risada, já que o Habs realmente era um cara muito esperto. O mundo humano não era mais o que costumava ser e havia se tornado um palco para todo tipo de esquemas. E já que o Habs estava no mundo humano, era para ele limpar toda a bagunça, fica dizendo o cabeça de alface. O que? Eu limpar todo o assunto deles? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele ainda pergunta pro Bambi o que mais estava acontecendo. E nesse momento o Bambi foi embora, fazendo a gatinha voltar ao normal. E é claro que o Habs ficou bravo, já que seu amigo deixou ele no vácuo. E por isso ficou xingando. A cena muda para aquele prédio de novo, onde a Jinjai tava. A garota tava furiosa já que o Simon não tava atendendo o telefone. E começa a dizer que vai cortar a cabeça dele se ele não atender logo. Isso era muito irritante, pois a vida dela também tava em jogo. E nesse instante ela começa a ligar para outra pessoa. O cara atende e pergunta pra Jinjai o que tava acontecendo. E o coitado só queria jogar tranquilo na lan house. Ela diz para o seu capanga que tá na hora de ir atrás do Simon pra saber o que ele tá fazendo. De volta àquela conversa, o nosso herói pergunta pra gatinha se por acaso ela era uma monitora que sabia tudo sobre o mundo humano. Ela disse que sim, pois ela espionava os prisioneiros aí no mundo humano já fazia vários e vários anos. Além do mais, a habilidade de detecção dela e de espionagem era muito alta.
E com um olhar sinistro, ele ordena para que ela revele a sua forma verdadeira. Sem pensar duas vezes, a gatinha já vai logo utilizando seu feitiço para voltar na sua forma original. E nós vemos que ela era uma garotinha até que bem fofinha. E o nosso herói fica olhando ela até que surpreso, dizendo que ela era mais fraca do que ele imaginava. E ao mesmo tempo se sentiu decepcionado. Ele pergunta o nome da garota e disse que o Bambi deve ter enviado ela por algum motivo. Um pouco tímida e com as bochechas coradas, ela disse que não tinha um nome. Então ele fala que vai chamar ela de Lua, já que havia encontrado ela à noite. Ao receber o nome, a garota ela fica maravilhada e até agradece ao Lord Rabs, dizendo que ela jamais vai se esquecer do seu novo nome. Agora era para ela desembuchar e falar tudo que ela sabia sobre o mundo humano. Mais tarde nós vemos o Simon correndo pelas ruas e o moleque tava quase morrendo. Ele achava que o Miho estava em perigo, pois ele se envolveu com a Jinjai. Então vem um flashback com ele correndo com a mochila e um buquê nas mãos. Ele havia ficado em terceiro lugar em um concurso e foi naquele momento que ele acabou conhecendo a Jinjai. Eles estavam esperando pelo garoto e ela pergunta se ele havia ficado como o terceiro colocado em um campeonato de desenvolvedores de software. Ela ainda debocha dizendo que o prêmio é de somente 5 milhões de wons e se por acaso ele trabalhasse com ela, ele poderia ganhar 10 vezes mais do que isso. Ao ver aquela garota, ele já percebeu que ia entrar em uma enrascada. Só que o garoto ele não teve escolhas. Ele acabou sendo colocado na van daqueles criminosos. O Ruivo ficou dizendo que era pro garoto parar de chorar, pois eles apenas estavam dando a ele uma oportunidade de emprego. Eles pagariam 50 milhões de wons em dinheiro vivo para ele fazer esse aplicativo. Na verdade, o que eles queriam é que ele vendesse o próprio aplicativo que ele havia feito, só que o garoto ele disse que não queria vender. Segurando aquela bala azul na mão, o Ruivinho ele apenas ignora. E depois disse que o Simon não tinha escolha. E foi assim que o garoto acabou se envolvendo nessa enrascada. E dessa forma ele sai correndo atrás do nosso protagonista, preocupado com ele. O Simon ele precisava impedir que a Jinjai acabasse colocando o Miho em uma encrenca. Mas nesse instante ele acaba se esbarrando em alguém. Ele até diz que sentia muito, mas quando olha pra cima percebe que era um daqueles mafiosos. E pra piorar a situação ele ouve a voz da Jinjai. Ela estava ali na frente dele. E furiosa ela diz que esse moleque tá acabado por ter feito ela de idiota. Dessa forma eles acabam capturando o garoto. E após levarem ele pra dentro ali do escritório, a garota disse que ele ficaria preso ali administrando o aplicativo. Mas ele acaba pedindo por um segundo. É claro que a garota aí não ia dar a bola pra ele e acaba dizendo que vão ficar vendo se ele vai cumprir o seu papel e terminar o desenvolvimento do programa. Eles até colocaram um computador ali pra ele poder finalizar o aplicativo. Só que o garoto ele fica muito preocupado com seu amigo, achando que ele foi morto. Do lado de fora, enquanto observavam o Simon, eles ficam dizendo que aquele garoto era muito burro. No entanto, ele era útil, pois ele fez um aplicativo do qual seria possível vender essas balas chamadas Blue Ribbon. Com a ajuda desse moleque tapado, eles poderiam ganhar muita grana. Só que ficam dizendo que é muito ruim depender de um moleque trouxa como ele. O aplicativo que ele havia feito se chamava Estou Aqui. Nesse momento, o Ruivo ele acaba aparecendo e até pergunta se o Simon ele havia terminado o aplicativo e se por acaso já estava pronto para o uso. Um dos rapazes diz que o aplicativo já está pronto para usar e só faltava alguns ajustes, e o Ruivo fica dizendo que eles precisam coletar informações dos compradores. Esse aplicativo chamado Estou Aqui, ele funcionava como uma espécie de compartilhamento de localização. Por causa disso, seria muito fácil vender o Blue Ribbon e assim eles ficariam milionários. Mas parece que o dinheiro não era a coisa mais importante para esse cara, já que essa bala misteriosa ela escondia um segredo obscuro. E segurando o Blue Ribbon, ele diz que vai mostrar essa bala para todas as pessoas. A cena muda para o colégio, onde esse aplicativo começou a se tornar bastante popular. Praticamente metade dos alunos já haviam baixado o aplicativo, dizendo que se outras pessoas baixarem, os indicadores ganhariam 300 pontos. Por isso eles começaram a enviar o link para que os seus amigos também baixassem o aplicativo, a fim de ganhar essas pontuações. Uma garota fica intimando ali uma nerd, dizendo que era para ela baixar o aplicativo e colocar o seu link. E aquela bala Blue Ribbon já havia se espalhado pelo colégio, com todo mundo ali comentando que elas eram deliciosas. Esse tal de Blue Ribbon era vendido como se fosse um suplemento alimentar. E na parte final daquele dia, o aplicativo já se demonstrava um sucesso. A Jinjai fica dizendo que eles não imaginavam que o lançamento ali fosse tão bom. Mas nesse instante, eles falam que um bicho havia
havia entrado ali dentro do escritório. A Jinjai pergunta que bicho era esse e eles falam que era um morcego. E após irem até a sala de segurança, eles observam o morcego na câmera. Era muito estranho, pois parecia que aquele bicho estava espionando eles. E para piorar a situação, um rato também apareceu nas câmeras e havia até mesmo ruído os fios. Bastante brava, a Jinjai ela fica gritando, dizendo que eles só podem estar de brincadeira. Um dos mafiosos acaba recebendo uma mensagem no celular. E ele até chama pela Jinjai, que fica gritando, perguntando o que diabos ele quer. Então ele avisa a garota que na verdade chegou um novo lote daquelas balas azuis. A cena muda para um bairro diferente, próximo ali. O nosso protagonista ele havia se encontrado com a Lua. E a garota ela não estava conseguindo sair do buraco para passar ali as informações. Depois de conseguir escapar ali de dentro, ela fica brincando, dizendo que ela andou comendo muito ultimamente. E toda alegre, ela fala que conseguiu reunir informações graças às suas habilidades de espionagem. Na noite anterior, quando ele deu uma surra naqueles caras, ele acabou percebendo que aquelas balas tinham um cheiro estranho. Era o mesmo cheiro da flor roedora. E após esse cara comer esse doce, ele havia despertado um poder demoníaco. Isso significava que algum demônio estava aí no mundo humano, utilizando essas flores para dominar as pessoas. E graças à Lua, ele obteve a informação de que essa droga se chamava Blue Ribbon e ela estava sendo vendida em um aplicativo. O Miho pergunta então se ela descobriu os ingredientes. E um pouco sem graça, ela fala que ainda não descobriu, já que era altamente secreto. Então ele já fala, pô, você é uma inútil mesmo, nem isso você foi capaz de descobrir? Se sentindo culpada, ela fala que vai investigar ainda mais, só que ela já descobriu de onde vinham os caminhões que traziam essas balas. E tocando na testa da garota, ele fala que ela deve começar a investigar aonde elas são feitas. Ela deixou escapar que o Bambi não deixava ela ir pra muito longe, então nosso herói perguntou se por acaso ela reportava tudo a ele. Com dores na testa por causa do cutucão, ela fica dizendo que sim, ela reporta tudo para o Lord Rabis e também para o Lord Bambi. No entanto, nosso herói gostaria que ela tivesse somente um mestre. E ela deveria escolher somente um dos dois, e é claro que ela já começa a chorar de preocupação. Se ela escolhesse servir somente ao Lord Rabis, ele poderia libertá-la de ser uma pequena criatura patética. A garotinha ela já fica se imaginando sendo uma demônia super poderosa, digamos assim, né? Isso na mente dela. Por isso ela já se ajoelha e diz que oferece a ele toda a sua servidão. Ela vai ser somente leal ao Lord Rabis. Por conta disso, ele ia fazer o prometido e acaba aceitando ela como sua subordinada e ela começa a emitir uma luz vermelha. Aquele era o feitiço do nosso protagonista e ele acaba tirando o fantasminha do Bambi de dentro dela. E ainda diz que agora aquele seu antigo amigo não ia ter mais influência sobre a garota. Agora que ele já tinha total confiança dela, eles iriam atrás da Blue Ribbon. A cena muda para um pouco mais tarde, e os dois acabam indo até uma parte longe da cidade. A garota fica dizendo que é exatamente daí que saíam as cargas do caminhão. No entanto, aquele container estava trancado com correntes. Preparando um soco, ele diz para ela sair da frente. E assim ele acaba dando um soco poderoso naquelas correntes. E instantaneamente as portas se abrem. Eles já ficam tensos. E colocando a mão no nariz, o nosso prota ele reclama que o cheiro era muito ruim. Aquelas caixas emanavam uma energia sombria. E os dois ficam reclamando, dizendo que o odor era muito forte. O cheiro era exatamente daquelas flores roedoras. Nesse momento a cena volta para um flashback com ele treinando com seu tio. Nós vemos que o tio do garoto não dava moleza, galera. O cara pegava pesado. Ele precisava que o Lord Rabis ficasse poderoso, pois ele seria o futuro rei demônio. Era por isso que o seu tio fazia um treinamento intensivo. Naquele instante ele acabou tomando um soco poderoso, mas ele bloqueou com seus braços. E o seu tio até dá uma risada, já que o garoto ele era um prodígio. E graças àquele golpe ele acabou caindo de um penhasco. Maldito seja o meu tio! E lá de cima o canalha fica dando risada, dizendo que o garoto provavelmente irá morrer. E isso era somente para amedrontá-lo, já que ele sabia que o Lord Rabis ele era muito resistente. Após cair lá embaixo, o nosso protagonista fica reclamando de dores nas costas. E o seu tio pula lá embaixo também, tirando sarro, dizendo que tá surpreso por ele não ter morrido. Mas nesse instante eles acabam notando algo. Eram diversos corpos com aquelas flores roedoras. Parecia que esses corpos estavam escondidos ali há muito tempo. E o garoto ficou meio chocado ao ver aquilo. Parece que nunca tinha observado algo daquele nível.
quando a escuridão e a luz foram divididas e seres que nunca poderiam coexistir entraram em conflito. Havia coisas que cresciam sem ser absorvido em nenhuma cor. A cena vai até um passado muito distante. Do lugar onde se juntaram, a primeira flor havia desabrochado. Essas flores haviam devorado celestiais abandonados e demônios dilacerados. O desejo real daquela flor era a destruição do mundo. O seu tio conta isso pro pequeno Rabis, e ele ouve tudo guardando em sua memória. Voltando ao presente, ele diz pra Lua que se lembra muito bem de ter queimado todas aquelas flores junto com seu tio, mas ainda assim diversas dessas flores retornaram e estavam no mundo dos humanos. E o mais estranho de tudo foi que a primeira vez que essa flor foi vista foi exatamente nesse mundo. O mundo dos humanos era um lugar onde o reino da escuridão e da luz se misturavam. E de acordo com a história humana, dizem que eles haviam exterminado essas flores há milhares de anos atrás. E se por acaso elas apareceram de novo em ambos os mundos, significava que tinha alguém por trás disso tudo. A Lua, ela fica pensando nisso ao mesmo tempo que tampa o nariz para não sentir aquele fedor. Nesse momento alguém acende uma lanterna e acaba mirando a luz exatamente para os dois. Um dos mafiosos disse que ouviu uma voz e a Jinjai também estava ali junto deles. Essa galera tava pensando que eram bandidos, mas se lembrou que era aquele garoto que apareceu na loja de tatuagem. Apontando o dedo, a Lua fica dizendo para o seu mestre que aquela é a Jinjai. E toda brava, a garota fica perguntando quem ele acha que é para destruir a sua loja de tatuagem daquele jeito. De uma forma tranquila, o nosso protagonista pergunta se era ela que estava gerenciando tudo aquilo. E ainda questiona se ela sabe algo sobre a matéria-prima escondida por trás do Blue Ribbon. Dando uma risada, ela pergunta se por acaso ele está tentando roubar as informações importantes da matéria-prima e a fórmula secreta do seu item. Não, na verdade não é isso não, eu nem me importo muito. Ele só não gostava do cheiro horrível que aquela coisa propagava pelo ar. Tirando as Blue Ribbons do bolso, ela fica dizendo que vai dar uma lição nele. E faria isso por meio da distribuição especial dos Blue Ribbons. E quando os caras veem aqueles doces, eles já ficam loucos. Os caras ficam perguntando se era seguro mesmo comer aquilo, mas a Jinjai diz que era só pra calarem a boca e comerem logo. E instantaneamente eles começam a devorar aquela Blue Ribbon. O nosso herói fala pra garota se esconder, pois ela só ia atrapalhar na luta, e ela já sai correndo. Imediatamente eles começam a obter uma energia sombria. E após o comando dela, eles já partem pra cima. E nós vemos que eles ganharam super velocidade. O nosso herói até comenta que eles parecem estarem bêbados, já que não se movem de forma concisa. Com os olhos brilhando, ele diz que era para eles partirem pra cima, já que a energia demoníaca deles não era suficiente para vencê-lo. O nosso garotão ele bloqueia um ataque, e já contra-ataca com um soco no rosto. Outro valentão vem pra cima, mas toma uma bicuda na cara. Aquilo estava sendo relativamente fácil, já que eles eram simplesmente humanos. O cara com uma faca apanha igual uma criança. E para finalizá-lo, o nosso protagonista acerta um jab de esquerda. Um outro mafioso vem por trás e acaba agarrando a sua cintura. O Miho até fala que ele é um idiota. E por ter sido pego de surpresa, ele acaba caindo no chão. Ao perceber aquela brecha, o mafioso tenta dar uma joelhada. Só que o Miho consegue bloquear no último instante. A Lua estava assistindo tudo aquilo e fica assustada. E até imagina que aquela mulher é uma super vilã. Por causa do efeito daquela bala, eles estavam fora de controle. E todos eles começam a cercar o Miho e desferem diversos golpes enquanto ele pensa que não esperava que eles fossem tão poderosos. Nesse caso ele teria que ter outra estratégia. Ele acaba dando um soco em uma daquelas caixas de papelão e lá de dentro ele pega um dos pacotes e imediatamente puxa pra fora. E joga uma espécie de poeira que estava dentro daqueles pacotes no rosto daqueles caras. O cheiro faz com que eles fiquem asfixiados. Ele estava furioso, dizendo que não suportava essas maldições de baixa qualidade. E por conta disso ele começou a queimar de fúria. Os mafiosos não estavam entendendo muito bem o porquê, mas parecia que aquele cheiro acabava anulando o poder deles. Nesse instante o nosso herói aparece e mete a mão na cara daquele cretino. E na sequência esmaga ele no chão. Ele cerra bem os punhos e desfere um soco poderoso na cara dele. Inesperadamente outro cara aparece tentando chutar sua cara, mas ele desvia. E segurando a perna, ele sabia que precisava tomar cuidado para não matar esses humanos. Na sequência ele joga o cara com tudo no chão. E segurando a sua perna ele prepara para imobilizá-la.
E dando um pisão, o loirinho fica gritando de dor. O outro brutamontes parte pra cima gritando que era pra esse garoto morrer de uma vez por todas. Só que o nosso herói simplesmente dá um soco no seu queixo. O cara perde a consciência por alguns instantes. E ao pegar as suas costas, ele começa a empurrar aquele maluco. E dando um golpe, faz com que ele bata a cabeça com tudo no chão. A Jinjai, que estava observando aquilo, ela fica sem entender de onde o cara arrumou esse poder todo. E agora que só restava ela, ele começa a emanar uma energia ainda mais sombria. E é claro que a garota se borrou toda. Ele era muito mais assustador do que ela imaginava. Gaguejando, ela pergunta se por acaso ele era um fantasma ou um demônio. Só que o garotão fala que ele é muito pior do que isso. A cena muda para uma apresentação de teatro. Uma garota estava dançando balé, e enquanto isso a sua mãe ficava assistindo tudo de uma sala por meio de uma televisão. Aquele mafioso ruivo acaba entrando pela porta. A mulher já fica assustada perguntando quem eram eles e se por acaso eram mafiosos. Ele havia trazido consigo um pote cheio de Blue Ribbons. E ao ver aquelas bolinhas azuis, a mulher já fica assustada. Parece que ela sabia exatamente o que aquilo se tratava. De uma forma calma, ele pergunta por que ela tá tão nervosa assim, sendo que ele já havia cuidado de tudo. Ela fala que não liga se ele já havia cuidado da produção e da venda. E ainda questiona ao garoto se tinha realmente algum problema em tomar aquelas pílulas de emagrecimento. Então o cara já pergunta, né? Será que você vai questionar isso somente agora, depois de encher a sua filha com essas pílulas? Nós vemos que sim, tinha muitos efeitos colaterais. E a mãe percebeu nesse exato momento que a sua filha não passava nada bem. Paralisada, ela pergunta o que estava acontecendo. E a garota começou a espumar pela boca e os olhos ficaram vermelhos. E então o ruivo disse que aquela mãe estava com muita pressa para que a sua filha emagrecesse. E até pergunta quantas pílulas ela havia entregado para a garota. Ao ver que a sua filha ia desmaiar, a mulher começa a gritar lá em cima. Nesse instante, a garota torce o pé e se esborracha no chão. A plateia fica preocupada perguntando o que estava acontecendo. E alguns funcionários do teatro vão até lá para conferir se a garota estava bem. E naquela sala a mulher ficava em choque, gritando. E até disse ali pro cara ruivo que ele havia prometido que não haveria efeitos colaterais. Bom, isso era verdade caso ela tivesse se contido a dosagem correta. Mas de qualquer forma, a filha dessa mulher não tinha mais esperanças de sobreviver. Tudo isso porque ela havia entregado à sua filha essas pílulas de emagrecimento. A partir de agora, a sua filha não vai mais conseguir sobreviver sem as Blue Ribbons. E assim você vai se tornar a nossa cliente mais VIP. Furiosa, a mulher começa a gritar, perguntando se ele sabe quanto ela havia investido para chegar até aquele nível. Mas parece que tudo isso fazia parte do plano desse cara. Ele queria viciar algumas pessoas ricas para que se tornassem independentes de seus clientes VIPs. Nesse momento ele recebeu uma ligação da Jinjai e até perguntou por que ela estava ligando agora. Ao atender a chamada de vídeo, a garota fica dizendo que ela sente muito. Só que o nosso prota, ele entra com a cara ali na frente do celular e disse que queria saber se era esse ruivo aí que produzia as Blue Ribbon. Chocado com essas informações, o cara pergunta quem era esse garoto. Bom, parece que eu descobri, é você, não é, ruivinho? Vem até aqui conversar comigo. O cara simplesmente desliga o celular e diz pra mãe daquela garota que ele precisa ir embora, pois surgiu um assunto urgente. A cena vai até aqueles galpões. A Lua pergunta pro nosso herói por que os humanos utilizavam aquelas balas, e o Miho fala que é porque os humanos são estúpidos. Eles estavam convencidos de que mesmo que se usassem aquelas balas, eles não se viciariam. Nesse momento, a Lua acaba apontando o dedo, dizendo que eles haviam chegado. E a garota grita o nome do Yong-Mu, que é o nome desse ruivinho. Ele aparece perguntando se o Miho é aquele mesmo garoto que foi até a loja de tatuagem. E farmando aura, ele pergunta se o nosso herói estava procurando por ele. Só que o nosso herói fala que não estava necessariamente procurando por ele, mas ele queria saber a origem dessas balas, já que ele sabia que aquilo era algo que um mero humano não poderia obter facilmente. E o cara já fica confuso, né? Como assim, um mero humano? Não me diga que esse cara é algum ser místico. Nesse momento a cena muda para um flashback quando o Yong era uma criança. Ele estava batendo no seu pai e ainda gritava para que ele acordasse logo. Só que o velho já estava inconsciente e ele pergunta se por acaso o cara estava morto. Tudo que ele queria era que o seu pai lhe desse aqueles doces.
Vocês sabem muito bem o doce que eu tô falando. Se por acaso ele não entregasse, o velho realmente iria morrer. Fica ameaçando ali o moleque. Ao perceber que ele não conseguiria mais os doces do seu pai, ele começou a chutar o velho. Nesse instante o velho começa a sussurrar perguntando como ele deveria conseguir aquilo. E os olhos dele começaram a brilhar. O Young, ele ficou assustado vendo aquela cena. Peraí, o meu pai não estava morto? Uma energia sombria surge atrás do velho e pergunta se por acaso o garoto está triste que esse homem morreu. E é claro que ele fica em choque ao ver aquilo. E a sombra ainda questiona se ele gostaria que esse velho voltasse à vida. Mas o Young começa a dar uma risada, dizendo que ele não tá triste coisa alguma. A única coisa que ele precisava do seu pai é que ele entregasse os doces. Assim a sombra havia entendido. E ao entregar uma flor roedora, a sombra fica dizendo que é pro garoto alimentar essa flor com o corpo do seu pai. Assim que ele enfiar essa planta no corpo do velho, um pacto entre eles será firmado. Caso aparecesse alguém que tentasse quebrar esse pacto entre eles, ele deveria matar essa pessoa. O moleque fica vidrado olhando para aquela flor, e no mesmo instante ele começa a dar uma risada. Sem pensar duas vezes, ele prepara para colocar aquela planta no corpo do seu pai. E dessa forma, a cena volta para o presente, com ele perguntando para o nosso protagonista o que ele quis dizer com ser um mero humano. Ao ouvir essas palavras, o Miro percebe que esse garoto não era uma pessoa qualquer. E o Ruivo acaba admitindo, dizendo que ele conhece alguém que lhe deu uma nova vida. As suspeitas do Miro estavam concretizadas. Esse garoto fez um contrato. E estralando o punho, ele diz que não sabe com quem ele havia feito esse contrato, mas sabia que os dois estavam sem sorte. Ao ouvir essas palavras, o Young ele fica furioso, perguntando como esse garoto ousa insultar o seu mestre. Por isso ele ordena que os seus capangas prendam ele. Ao ver que a batalha ia começar de novo, a Lua sai correndo. A luta estava prestes a começar e o Miho ele já parte para cima daqueles capangas. A cena muda para uma ambulância. A mulher ela percebe que havia colocado a sua filha em uma enrascada. E esse doce chamado Blue Ribbon havia explodido entre os jovens. Ele estava se tornando cada vez mais popular e eles ficavam distribuindo entre eles mesmos. E quando a pessoa consumia muito desse doce, elas acabavam ficando fora de si. Os mafiosos falam que está sendo um sucesso e que vão abrir uma filial tanto na China quanto no Japão. E o coitado do Simon estava lá, trabalhando no aplicativo. Ele sabia que o seu programa estava sendo usado pro mal e era algo que ele não gostaria. Por isso ele pedia para que por favor alguém parasse esses mafiosos. De volta aos containers, o nosso protagonista já havia acabado com um deles. Com um não, com os dois. E ainda havia chamado o Ruivinho para cair para cima. Ao se virar para o Ruivo, o Miho pergunta quando que o chefe dele iria aparecer. Mas o garoto fica em silêncio. Ele havia recebido a ordem do seu mestre, dizendo que era para eliminar qualquer um que entrasse no seu caminho. Por isso o garoto já prepara 3 balas. E fica dizendo que vai fazer exatamente o que o Lord Balrog havia ordenado. A Jinjai ela tenta explicar ali pro Young que esse garoto aí do ensino médio ele não é comum. E ainda insinua que talvez ele esteja produzindo novos doces, deixando o Miho confuso. Inexplicavelmente o garoto ali aparece atrás dele. O nosso herói fica surpreso, pois o garoto era muito rápido. Não daria tempo de desviar, então ele acaba bloqueando. E na sequência, o Young já prepara uma nova leva de socos. Ele pensa que esse garoto é muito rápido e tá num nível completamente diferente dos outros. O Young também fica chocado, perguntando como que o Miho consegue bloquear os seus ataques. O nosso prota pergunta se ele recebeu por acaso alguma bênção desse demônio, e o cara fica dizendo que ele não é um demônio, e sim o seu rei. Ao receber essas informações, o nosso protagonista começa a ligar todos os pontos e pergunta para o garoto se por acaso a pessoa a quem ele chama de rei se chama Punho de Balrog. Ao ouvir isso, o Ruivo pergunta como ele sabe. E o nosso herói fala que de todas as pessoas que ele conhece, esse daí é o mais bastardo e patético de todos. É claro que isso deixa o Ruivo completamente irritado. Parece que você devia estar muito desesperado para se unir a um lixo como aquele. E se o intuito era fazer o Ruivinho ficar irritado, o nosso herói havia conseguido. Com isso, os golpes começaram a se intensificar. E continuando a provocação, o Miho fala que o Balrog deve ter subido na vida. Então ele se lembra de um flashback quando ele havia eliminado diversas pessoas. Naquela época ele conseguiu eliminar vários do clã,
mas aquele covarde do Balrog, ele conseguiu fugir sozinho. Ele até viu aquele cretino saindo correndo. E de volta ao presente, ele comenta que esse cara deve ter se escondido no mundo dos humanos e agora estava tentando obter controle. O Yong pergunta se esse desgramado vai continuar xingando seu mestre. Ele se agacha e começa a exalar uma energia sombria. Colocando a mão no nariz, o Miho comenta que esse fedor tá ficando bem mais forte. Completamente furioso, ele avança igual uma besta, perguntando se o Miho vai mesmo continuar insultando o Sr. Balrog. Ele havia tirado forças não sei da onde e começa a dar uma joelhada no estômago do Miho. Na sequência, prepara para lançar ele com tudo no chão. E o nosso herói cai de costas, batendo, o corpo bem firme. A pancada foi surpreendentemente forte. E na sequência, o Yong prepara um outro soco. Enquanto o nosso herói se protegia, o Yong fica dizendo que não vai deixar ninguém ofender o seu mestre. Ele estava completamente fora de si. Parece que ele havia perdido a sanidade para essa energia demoníaca. E os golpes estavam tão pesados que o nosso protagonista começa a cuspir sangue. Vendo aquela cena, a Lua começa a ficar preocupada, achando que o seu mestre possa muito bem perder essa luta. Até porque aquele corpo humano do Rabis era muito fraco. Se ele pelo menos tivesse no reino demoníaco, ele seria bem mais poderoso, fica dizendo a garota. O tio do nosso herói estava assistindo toda aquela luta e o Bambi fica dizendo que o poder dos demônios realmente chegou no nível de influenciar os humanos. Se as coisas continuassem nesse ritmo, provavelmente o Rabis perderia a vida e a sua alma teria que ser apagada. Só que o tio do garoto estava confiante e pergunta se o Bambi sabe o que o Rabis mais odeia. O cabeça de alface fala que o seu amigo odeia várias coisas, então era difícil escolher uma que ele odiasse mais. Só que o tio fala pro garoto aí que tem algo que o seu sobrinho odeia muito. E essa coisa era a sujeira. Isso porque o Rabis tinha uma obsessão por limpeza, então ele não suportava de forma alguma ficar sujo. Nesse momento, o nosso herói acaba bloqueando um ataque. Ele estava furioso, já que seu corpo estava todo sujo de terra e também sujo de sangue. O Yong, ele fica encarando o nosso herói. E extremamente irritado, ele fala que não aguenta mais ficar sentindo esse cheiro nojento saindo dele. Com uma força absurda, ele começa a apertar a mão daquele cretino. Tanto que ele acaba se afastando para não ter a sua mão esmagada. Tentando se recompor, o Ruivinho pergunta o que estava acontecendo. Olhando para as próprias mãos, o nosso herói fala que era somente superficial, mas ainda assim ele havia recuperado um pouco do seu antigo poder. O cara continuava encarando ele e preparando uma energia nos seus punhos, ele diz que não quer tocar de novo naquele corpo fedorento e parte com uma velocidade absurda, dizendo que vai acabar com essa luta de uma vez por todas. Ele acaba atingindo o Yong bem na cara. E o Ruivo já fica se perguntando como que um humano pode ter um poder que rivalizasse com o poder dele. Lá no fundo, assistindo tudo, a Lua fica comemorando. Era muito humilhante um príncipe do reino demoníaco tá lutando com um humano, por isso que ele diz que vai acabar com isso logo. E finaliza o cara acertando um soco poderoso no seu nariz, fazendo assim ele voar longe. A Jinjai, que tava assistindo aquilo, ela já entra em choque. E com o rosto todo machucado, o cara pergunta o que diabos ele era. Eu já disse pra você calar a boca, seu fedorento. E acerta outro soco. Parecia que esse Ruivinho era muito resistente. E assistindo aquela luta, o Bambi pergunta o que aconteceu pra ele ganhar aquela força repentina. O tio fica fazendo graça, dizendo que aquele Ruivinho lá tava servindo somente de teste pra ele ativar o poder dentro do corpo. E provavelmente ele ativou o poder daquela pedra que eles colocaram, já que ele ficou todo sujo, e isso aí causava muita raiva. Como a obsessão do Rabis era por limpeza, ele acabou ficando furioso. Mesmo que ele tivesse com aquela pedra mágica, o cabeça de alface, ele ficou surpreso, já que seu amigo conseguiu usar os seus poderes mesmo com um corpo humano. Mesmo com a pedra de sangue demoníaco, não era pra ele ficar tão forte assim. O seu tio dá uma risada falando que isso é porque o Rabis não era um cara qualquer. O Rabis havia puxado para o seu tio, por isso que ele era tão forte. E voltando para o mundo humano, o nosso herói estava dando um amasso. O cara tava apanhando tanto que até pede pra parar. E chamando o Ruivinho de tolo, ele ainda diz que era pro cara se considerar sortudo. Ele tinha sorte porque o nosso herói não poderia eliminar as pessoas aí nesse mundo, caso contrário, a sua alma seria apagada. E todo machucado, o cara fica dizendo que ele não deveria apanhar desse jeito, já que ele ganhou os poderes do Balrog. Nesse instante ele acaba percebendo alguma coisa. Ele até ia colocar o seu plano em ação, dando uma risada, como se ele tivesse descoberto algo. Só que o nosso protagonista fala que não é pra ele pensar em fazer isso.
Ele descobriu que aquele cara ia planejar jogar aquele cheiro fedorento no nosso herói. Por conta disso, o Miho já preparou um golpe final. Esse sim seria o golpe pra acabar com a raça desse maluco. O Yong percebeu que ele tava ferrado, e assim ele tomou o último soco bem no meio da cara. O nosso herói percebeu que a luta já havia acabado. E nós vemos que o rosto aí do cara não ficou muito legal não, depois de ter tomado essa. Ele até grita por um instante, mas acaba perdendo a consciência. O Miho ele coloca a mão dentro do terno e acaba tirando um lenço, dizendo que o cheiro tá muito desconfortável. Enquanto isso, Simon ele tava lá fazendo o aplicativo. Ele precisava fazer algumas melhorias, só que ele não queria estar fazendo esse tipo de coisa. Ele era somente um aluno comum que sofria bullying na escola. Ele se lembra que os alunos também judiavam bastante do Miho. Isso porque o garoto era pequeno e fraco. Por isso ele queria produzir um aplicativo onde as pessoas conseguissem encontrar verdadeiros amigos e não se sentirem sozinhas e desamparadas. Ele havia feito o seu aplicativo exatamente para isso e não para vender doces. Todo motivado ele começa a digitar vários códigos e imediatamente o programa começa a apresentar alguns erros e para de funcionar. Ele estava se rebelando contra esses mafiosos e após se levantar ele pega uma cadeira para bloquear a porta. Os bandidos ficam batendo lá do lado de fora, dizendo que era pro garoto trazer o aplicativo de volta ao funcionamento. Mas ele grita lá de dentro, falando que vai fechar o aplicativo de uma vez por todas. Ele precisava agir rápido, caso contrário, eles iriam conseguir entrar por ali, quebrando aquele vidro. E não deu nem 2 segundos, eles já tacaram a cadeira e quebraram. O garoto se vira e percebe que eles já tinham entrado. Imediatamente o mafioso vai até lá e dá um soco no garoto. Ele cai no chão e começa a ser chutado, enquanto os outros caras ficam tentando descobrir como faz para consertar aquele aplicativo. Eles não entendiam nada de programação, por isso que eles ficaram perdidos, sem saber o que fazer. Enquanto apanhava, ele diz que só precisa aguentar essas bicudas aí, enquanto o programa estava se autodeletando. Ele havia deixado o programa lá para se auto-excluir. Nesse momento ele pega um caco de vidro que tava no chão e corta a perna daquele mafioso. Enquanto o cara gritava de dor, o garoto ele prepara para fugir. Ele vai até o canto da sala e acaba pegando um extintor e apontando para aqueles cretinos ele começa a soltar a fumaça. O pó do extintor acaba deixando eles ali cegos por um momento, e dessa forma o programa acaba se auto-excluindo. Ele percebe que o seu plano havia dado certo. O criminoso parte para cima dele, chamando o garoto de lixo. Ele é capturado e o cara agarra o seu pescoço. Na sequência joga ele no chão, dizendo que ele fez algo terrível e que por isso será eliminado. Os outros mafiosos não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, já que não conseguiam enxergar. Se ele morresse agora, pelo menos ele conseguiu impedir por um momento a venda daqueles doces. No final ele não passou de um covarde. O cara continuava xingando ele, mas por um momento o Miho aparece atrás do cara com os olhos brilhando em vermelho. O maluco já começa a se tremer todo olhando pra trás, e quando ele menos espera ele já é pego. Os outros caras não estavam conseguindo enxergar nada, e de longe só ouviam o barulho de grito do seu colega. Aos poucos aquele pó começa a se dissipar, e eles veem que quem estava ali era aquele garoto do ensino médio. É claro que eles começam a gritar para que aquele garoto solte o seu companheiro. E foi exatamente isso que ele fez, ele soltou, mas acabou partindo para cima deles. E de uma forma rápida ele consegue deter todos os dois. E ele já fala que esses caras eram completos cretinos, já que estavam colocando a mão no seu único subordinado, que era o Simon. Com lágrima nos olhos, ele pergunta se o Miho estava bem. Então a cena volta algum tempo atrás, quando ele estava dizendo pro nosso protagonista como que funcionava o aplicativo dele. Aquilo nada mais era do que um fórum onde pessoas que tinham gostos e interesses em comum se encontravam. O Miho, antes de sofrer aí essa reencarnação, ele havia ficado empolgado com esse aplicativo. E o Simon ainda fala que colocou um recurso extra. Como os dois sempre estavam sofrendo bullying e apanhando na escola, ele fez aquele botão de emergência. Aquilo serviria para alertar os amigos próximos de que algo perigoso estava acontecendo. Bastava configurar os seus amigos para poder ver esse aviso e assim eles receberiam uma notificação. Essa era uma forma que ele havia feito para poder ajudar o Miho que tanto apanhava. E o garoto ele fica dando um sorriso, como se ele estivesse sentindo pena de si mesmo. E até agradece o Simon, dizendo que com certeza ele iria baixar no seu celular. De volta ao presente, ele não acreditava que aquele era o mesmo Miho que antes.
E ele mostra o celular dizendo que ele conseguiu encontrar o seu amigo graças àquele aplicativo. E com lágrima nos olhos ele percebeu que aquele aplicativo realmente havia servido para alguma coisa, já que salvou a sua vida. E assim ele destampa a chorar, agradecendo o nosso herói. O Miho, ele fica ali entendendo por que o garoto tava chorando tanto. E enquanto isso, a Jinjai, ela tava reclamando lá do lado de fora, perguntando como que eles são tão fortes assim. Fica quieta, garota, você é minha prisioneira agora. Nesse instante, o Lord Habs aparece e a garota chama por ele. Mas essa foi a brecha que a Jinjai viu pra tentar fugir. Ele olha pra cima e tenta sentir o cheiro daquelas flores e percebe que não estava sentindo mais aquele fedor. Eles haviam queimado todos aqueles containers onde continham aquelas flores. E o fogo havia se espalhado tanto que pegou fogo na floresta inteira. E acabou reunindo diversos bombeiros da cidade para tentar conter as chamas. Uma mulher acaba vendo que tinha algumas pessoas desacordadas e até gritou pedindo ajuda. O Ruivo, ele estava todo machucado e o nosso herói, ele ainda se certificou de amarrá-lo. E dessa forma eles vão embora contentes por ter resolvido em partes esse problema. O Simon, ele percebeu que tinha algo muito estranho. Essa garota, ela era esquisita, ela tinha um chifre e uma orelha pontuda. O nosso herói, ele fica pensando no seu tio e no Bambi, e ele também percebeu que estava sendo usado pelos dois. E fica dizendo que quando ele voltar para o reino demoníaco, ele vai se certificar de se vingar deles. O Simon pergunta se o nosso herói quer ir pro hospital e ele fala que não precisa. Mais tarde, eles vão até a sua casa e fica falando que dá muito trabalho ir pro hospital. O Simon, ele tava se sentindo grato por ter sido salvo pelo Miho e fala que ele apertou aquele botão de emergência mesmo que ele achasse que ninguém ia aparecer. O nosso herói fica dizendo que na verdade ele só tava passando pelo caminho e acabou encontrando o garoto. Mas antes que ele pudesse terminar de falar isso, a lua acabou tampando a sua boca, impedindo ele de falar essa coisa. Não seria legal ele falar isso, já que o Simon poderia ficar se sentindo magoado. A cena volta então algumas horas atrás, quando eles estavam levando embora a Jinjai. Ele havia perguntado o que ela estava fazendo com seu amigo Simon e ela se recusava a dizer. A única coisa que ela disse é que estava mantendo ele como prisioneiro, e o nosso herói entendeu que esse era o motivo dele não ter ido para a escola. Como ele não parecia estar muito afim de saber sobre o Simon, a Jinjai, ela pergunta se não era por causa do garoto que ele foi até lá bater neles. Só que não, ele só estava querendo resolver o assunto dessas flores malignas. Nesse momento ele acabou vendo aquele sinal de emergência no seu celular. E enquanto olhava aquele aplicativo, ele acabou entrando na rua, onde que estava o Simon. E a garotinha fica dizendo que ele não pode contar a verdade pro seu amigo. Ela ainda explica pro Miho que não é assim que os seres humanos funcionam. Eles não são sinceros 100% do tempo. E até fala pra ela olhar pra cara do Simon, dizendo que ele estava se sentindo muito feliz por ter sido resgatado. Nesse momento, o Quatro Olhos pergunta quem era essa garota que estava junto dele, e o nosso herói fala que é o seu subordinado. Peraí, subordinado? Ele já havia percebido que o seu melhor amigo estava agindo de forma estranha já fazia um tempo. Então ele pergunta se poderia perguntar algo para o nosso herói. O seu medo é que o Miho tivesse entrado para alguma organização criminosa, por isso que ele tinha uma subordinada. E antes que o garoto faça a pergunta, o Miho diz que ele não pode ficar mentindo por muito tempo. Então ele já vai logo admitindo que na verdade ele é filho do Rei Demônio e veio parar nesse mundo. Isso parecia ser uma história de fantasia e o garoto não acredita muito. Só que ele jura que é verdade e fala que ele foi punido e por isso foi enviado para o inferno humano. E não sei se vocês repararam, mas a lua acabou se transformando em um gato. Nesse momento ele acabou percebendo. E deu um baita de um grito perguntando de onde foi que surgiu esse bichano. Estralando o pescoço, o nosso protagonista fala que essa é a lua e ela trabalha para ele. Enquanto se espreguiçava, a gatinha fala que era para ele prestar atenção no que ela iria dizer. Peraí, tem um gato falando! O susto foi tão grande que ele ficou paralisado. A cena volta lá para aquele ruivo e ele tava todo cabisbaixo. Ele tava muito bravo porque aquele cretino do Miho havia queimado toda a plantação e acabou com seus planos. Nesse instante alguém aparece ali no meio daquela fazenda. E nós vemos que era o Balrog e ele acaba utilizando uma hipnose naquele homem. O coitado do bombeiro fica paralisado e na sequência ele cai no chão. Após se aproximar, ele diz que essa pobre criancinha acabou tendo um destino lamentável. Gritando, ele pede desculpa para o Sr. Balrog e promete que vai se vingar daquele adolescente. Mas o demônio acaba estendendo a mão, dizendo que primeiro eles deveriam conversar.
Aquela mulher que trabalhava como bombeira, ela parece ter descoberto algo e viu que era a embalagem daqueles doces, dizendo que parece que isso ficou muito popular entre os adolescentes. E o mais bizarro de tudo é que, segundo ela, eles conseguiram até mesmo a aprovação do Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos. Furiosa, ela diz que esses desgraçados estavam acabando com a juventude. Nesse instante ela ouve aquele cara lá que foi hipnotizado reclamando que a sua cabeça estava doendo. E quando vão até lá, o cara diz que era para conferirem o carro primeiro. A mulher notou que aquele ruivo havia desaparecido e até questiona aonde aquele bastardo foi parar. Nós vamos até um prédio onde eles haviam se escondido. O Young ele pede para o Sr. Balrog dar mais uma chance a ele. Se por acaso ele lhe entregasse mais doces, ele conseguiria ter poder suficiente para voltar com tudo nesses planos. O homem pergunta se por acaso ele sabe o quanto aquelas flores que foram queimadas eram valiosas. E nós vemos que nesse lugar tinha diversas pessoas derrotadas. Ele estava utilizando elas como se fosse um verdadeiro celeiro para produzir essas plantas. E ele diz que é por isso que não se pode confiar em humanos patéticos. Só que o cara fica implorando para que, por favor, Sr. Balrog, me dê mais uma chance, eu vou conseguir. Mas o homem diz para ele calar a boca e acaba fincando uma flor roedora bem no seu olho. O Young ele grita de dor e após cair no chão ele fica se contorcendo. O Sr. Balrog o lembra do juramento que eles haviam feito e como ele não conseguiu deter a pessoa que prejudicou os planos, ele deveria pagar com a própria vida. A cena muda para Jinjai. Ela foi até o escritório procurar a carteira de criptomoedas. Um dos caras aparece ali e era justamente um dos caras que ela havia tatuado ladrão mentiroso na testa. Ele estava segurando uma faca e ela fica gritando, perguntando quem ele era. Esse cara já estava viciado em doces e fica pedindo para ela lhe entregar mais. Nesse momento ela percebeu que estava num beco sem saída, e ao olhar para o lado ela vê que tinha um taco de madeira. Após pegar aquela arma, o cara fica perguntando onde ela acha que vai, e atinge um golpe na barriga da Jinjai. Ela começa a gritar de dor e acaba caindo no chão. E tudo o que ele conseguia repetir era a palavra bala azul. Depois que as pessoas provavam esse doce, elas ficavam completamente viciadas. Ela havia sido atingida em uma região fatal, e com lágrima nos olhos, ela disse que não poderia perder a vida para um lixo como aquele. O cara tava ficando maluco e uma energia sombria começa a surgir no seu corpo. Era um portal que estava se formando. Quem estava aparecendo ali era justamente o Bambi e pergunta pra ela se ela sabe o que ela está fazendo. Quem é você? Por favor, me ajude. Só que o Bambi fala que ele não tem poder de ajudá-la e ainda diz que era o destino dela morrer dessa forma tão miserável. Ainda fala pra garota que ela tá destinada a aceitar o inferno. Só que ele ia deixar o corpo dela parado naquele mesmo lugar. A cena vai até o castelo do Rei Demônio. A mãe do nosso protagonista acaba recebendo o seu irmão, que é o tio do nosso prota. Ela sabia que o seu irmão havia enviado seu filho para o mundo dos humanos e também sabia que ele estava planejando algo. Então ela se vira perguntando como ele ousa utilizar o seu filho. Dando uma risada, ele admite, dizendo que foi pego. Só que ela não precisava se preocupar, pois o Rabis ele já havia crescido bastante e era forte o suficiente para lidar com os humanos. Ele ainda admite que colocou uma pedra de sangue demoníaca e isso deixa a mulher completamente irritada. E coçando o ouvido, ele fala para sua irmã confiar um pouco mais no seu filho. Na verdade, ela não estava preocupada com o filho, mas sim com a maneira como o mundo iria se mover. Ela sabia muito bem que esse mundo ele era completamente instável, sendo totalmente controlado por anjos e demônios. E até mesmo uma fissura poderia desmoronar tudo. O tio ele acaba concordando, só que ele diz que o garoto ele é muito forte, pois havia puxado para ele. E dando um soco na cabeça do irmão, ela fala que é exatamente esse o problema. Se um único fio de cabelo da alma do Rabis for danificado, ele com certeza perderia a vida. E a mulher fica brava, dizendo que ele já é adulto o suficiente para ficar apanhando dela. O Bambi, que estava ouvindo tudo aquilo, ele pede para os dois irmãos se acalmarem. E até pensa que o seu amigo, o Rabis, teve muita sorte por permanecer vivo, tendo uma família completamente maluca como essa. Se você chegou até aqui, deixa o seu like e um comentário. Essa obra tá muito boa e se vocês baterem a meta, eu já trago logo a continuação na quinta-feira. Comente aqui, o filho traído. Já que na minha opinião, eu acho que o pai dele é o grande vilão. Comente aqui se vocês também acham isso. Eu vou deixar de indicação 2 vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar, então só clicar aqui e nós nos vemos lá. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!